Nós temos aqui um corpo em que nós fizemos um corte médio sagital da cabeça e da coluna vertebral, onde nós vamos avaliar dentro do canal vertebral a medula espinal e lá na porção lombar a cauda equina, e também vamos avaliar as junções crânio vertebral e a passagem do bulbo para a medula, a junção cérvico-torácica, a junção tóraco-lombar e a junção lombosacra. Muito bem, aqui então nós vamos focar na transição crânio-vertebral. A gente tem aqui a hemicabeça e o início da coluna vertebral do lado direito, e aqui a hemicabeça e o início da coluna vertebral do lado esquerdo. Tem algumas referências importantes aqui na junção crânio-vertebral, que é o osso occipital. A gente está vendo aqui o clivo, e o ponto craniométrico mais baixo do clivo é reconhecido como básio, e o ponto mais baixo da escama do occipital aqui é reconhecido como opístio. Se nós traçarmos uma linha imaginária do básio até o opístio, do básio ao opístio, nós temos aí a linha onde nós encontramos o forame magno. O forame magno, ele é referência anatômica para a transição bulbo-espinal. Então nós temos o bulbo do tronco encefálico e a partir do forame magno a medula espinal cervical. Outra referência importante também são as primeiras raízes do primeiro nervo cervical. Marcam para nós o início da medula espinal. Neste corte nós colocamos aqui a medula espinal, não foi recortada, então no corte esquerdo está sem a medula espinal, a gente vê as raízes que produzem os nervos espinais. Uma das artérias vertebrais, a artéria vertebral esquerda, e desse lado a artéria vertebral direita. Essas artérias se juntam para formar a artéria basilar. Na sequência nós temos aqui a atlas, o arco anterior da atlas, o arco posterior da atlas e em seguida o dente da axis e o corpo da axis. Nós vemos aqui. Então a transição vertebral crânio vertebral é occipital, atlas e axis. Occipital, atlas e axis. E é nessa transição que nós vemos a passagem bulbo-espinal. Muito bem, agora nós vamos para a transição cérvico-torácica. Então nós temos desde a C2, C3, C4, C5, C6 e C7. Este é o corpo da vértebra C7. E em seguida o corpo da vértebra T1 no hemicorpo do lado direito. Do outro lado, 3, 4, 5, 6 e 7, C7 e T1. Esses são os corpos vertebrais, C7. Tem uma regrinha prática que a gente reconhece, como a medula ela é mais alta que a coluna, nós esperamos que o segmento medular nesta altura seja 2 números, na prática, 2 números maior do que o número da vértebra. Então nós estaríamos aqui em C7, praticamente com a medula em T1. E aqui em T1, lembrem que a medula tem 8 segmentos, porque são 8 nervos. Portanto, C7 mais 2 segmentos, C7, C8, T1. E aqui em T1 nós teríamos o segmento medular de T3. Isto é uma relação importante. A medula, nós vamos ver na transição na transição tóraco-lombar, a medula está terminando em L1. Então, todos os segmentos medulares cervicais, torácicos, lombares e praticamente sacrais estão dentro da coluna cervical e da coluna torácica. Então, nós temos aqui o disco intervertebral C7,T1, o espaço, o ligamento longitudinal posterior da coluna e o espaço epidural.
e em seguida o espaço subaracnoide com a medula espinal. Agora nós estamos aqui na transição tóraco-lombar. Nós já identificamos aqui com o alfinete amarelo a 12ª vértebra torácica e com o alfinete vermelho a primeira vértebra lombar. Vejam na sequência L2, L3, L4, L5, aqui no hemicorpo esquerdo, e passando para o hemicorpo direito, observe, esta é a 5ª vértebra lombar, 4, 3, 2, primeira vértebra lombar e 12ª vértebra torácica. Observem neste corpo como a medula espinal ela está terminando nessa transição T12L1. A gente vê bem isso aqui, ó, é o conezinho medular. Lembre, as raízes elas saem ao longo da medula, mas a partir daqui todas as raízes formadas a partir da medula espinal elas ocupam esse espaço que a gente chama de cisterna lombar, e a pia mater produz esse filamento que a gente reconhece como filamento terminal. O filamento terminal ele vai até a região coccígea. Neste caso aqui ele está rompido, é produzido pela pia mater e fixa a medula espinal dentro do saco dural. Aqui nós temos as raízes que formam os nervos espinais dos dois lados. E infelizmente, como vocês veem, a gente tem aqui uma desorganização das raízes, mas são visíveis aqui. Finalmente, aqui na transição lombosacra, a gente reconhece aqui, ó, a primeira vértebra sacral, que é uma vértebra que, como se vê, forma um ângulo com a 5ª vértebra lombar, que estou marcando aqui com o alfinete amarelo, L5, S1 em vermelho. Observem a dimensão do disco intervertebral, e essa transição aqui tem um ponto clínico importante aqui no platô sacral, que a gente chama de promontório sacral, uma referência importante. Outro aspecto que importa é verificar como o saco de dura mater ele continua aqui, e ele vai terminar na altura de S2 ou S3. Nós estamos vendo aqui, ó, o saco dural, o espaço peridural, e o saco dural, ó, S1, S2, terminando aqui praticamente em S2. As raízes vão saindo do canal vertebral para produzir os nervos espinais.